o nosso Mestre Jesus abençoe os lares de todos vocês, agora e sempre. Hoje é o dia do quadro Reflexões de A a Z, que vai nos trazer comentários sobre rebeldia e reajuste, ou reajustamento. Quem pensa que rebeldia é uma coisa só de adolescentes, está completamente enganado. Nós vamos ver que nós, adultos, somos rebeldes em relação às leis de Deus e quantos dissabores isto nos custa. Sofremos muito mais do que seria necessário se nós enfrentássemos a vida como um todo de uma maneira mais otimista, mais tranquila, mais serena, com mais fé, etc. E por isso mesmo nós acabamos tendo que arcar com as consequências deste comportamento, os chamados reajustes. Vamos ter que sofrer até compreendermos a necessidade de sermos humildes e aceitar as imposições da vida, as lições que muitas delas nós solicitamos lá ainda antes, nós mesmos solicitamos, antes de reencarnarmos. Em outras palavras, é como nós analisamos no programa passado, a respeito do jugo suave e do fardo leve proposto por Jesus. Não só a nossa passagem, ou melhor, as nossas passagens, porque são muitas, aqui na Terra, podem ser menos dolorosas, mas também as nossas estadias, inicialmente intermitentes no plano espiritual e depois em caráter definitivo, desde que nós soubermos imprimir aos nossos atos bondade, amor ao próximo e as diversas qualidades que caracterizam não só o cristão, mas qualquer homem de bem. Mas nós temos hoje também o nosso tema livre, uma proposta de vida. Isso mesmo, o que a doutrina espírita oferece é uma possibilidade de mudança para quem deseja uma vida espiritual melhor, mais equilibrada, mais justa, mais proveitosa e mais feliz. Mas somente para aqueles que não creem em nada, não têm nenhuma convicção, praticamente não acreditam nem em Deus, ou para aqueles que não estão satisfeitos com aquilo que a sua religião, a sua crença lhes oferece. Isso segundo Kardec. Veremos com mais detalhes isso daqui a pouquinho. Jornal Comunicação Espírita, edição 167, matéria de capa, Sonhos e Liberdade. Em palavras dos Espíritos e dos Espíritas, a psicografia. Em Trocando em Miúdos, a alma. Em Conexões e Reflexões de A a Z, Ídolos e Inveja. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Caros amigos, nosso Reflexões de A a Z de hoje, vou repetir aqui, nós vamos falar sobre rebeldia, rebeldes ou rebeldia e reajuste ou reajustamento, que tem o mesmo significado. Mariana, eu lembro, muitos anos atrás, eu tinha uma telenovela, uma novela na televisão que chamava-se Anos Rebeldes. Eu não assistia, não sou exatamente um crítico de quem assiste, mas não assisto. Mas o que eu lembro pelas chamadas da época eram realmente jovens, a maioria jovens, e que manifestavam nos seus comportamentos uma espécie de revolução contra o meio social, com aquilo que eles eram recebidos pela educação dos pais, de escola, etc. Eu não lembro muito bem, só que me ocorreu aqui, eu lembrei disso aí, porque justamente tratava com jovens. Nós, todos nós, será que nós somos assim tão jovens de espírito, mas no mau sentido, de que a gente não consegue enfiar na nossa cabeça dura, de que temos que procurar a nossa reforma íntima, a gente fala muito isso em Espiritismo, e tentar se adequar às exigências
suaves do jugo de Jesus, né, que a gente viu na semana passada, para mudar de comportamento, para ter uma aceitação perante as necessidades da vida e não nos rebelarmos com as lições que nos caem às vezes no nosso caminho, é isso? Então, a rebeldia, ela é saudável também, ela tem um lado saudável, né? Porque quando nós rebelamos, por meio dessa novela, telenovela aí, Anos Rebeldes, que eram os jovens, né? Eles eram contra alguns costumes que, com o passar dos anos, fomos percebendo que realmente eram coisas desnecessárias, né? Então, a rebeldia, ela nos ensina também a ir procurar a verdade, vamos dizer assim. Porque a doutrina espírita, ela é bem racional, ela não é a fé cega. Então nós não devemos aceitar tudo e pronto, né? Aquela resignação, mas aquela resignação sem tirar nenhuma lição, sem refletirmos o porquê que estamos passando aquilo. Então, quando nós somos um rebelde, porque nós queremos saber o porquê e buscamos compreender o porquê que aquilo aconteceu conosco, o porquê da vida, qual é o sentido, né, do que está acontecendo conosco, nós iremos tirar grandes lições. A rebeldia pela rebeldia, né, que é o rebelde sem causa, né, aquela rebeldia de teimosia, né, isso mostra que é uma distonia nossa do próprio espírito. Né? É um distúrbio, porque a rebeldia é uma doença da alma, quando nós insistimos em coisas que faz mal para nós. E nós, com o passar dos anos, nós vamos ficando mais rebeldes. Porque nós vamos entendendo na nossa cabeça que nós já vivemos o suficiente e já sabemos de tudo. E não é bem assim. Porque as ideias elas vão mudando, os costumes vão mudando, mas a moral não muda. O amor que nós temos, que Jesus tem por nós e que nós devemos ter por Ele, esse amor, ele é incondicional, o amor de Deus é incondicional. Só que nós achamos, então, que nós vamos ser contra tudo e contra todos. Isso acontece muito dentro dos nossos grupos, espíritas. Então, às vezes, nós temos uma pessoa no nosso grupo que ela é rebelde. Ela não tem aquele comprometimento com a tarefa. Ela não leva a sério, não estuda, não reflete sobre o que é a doutrina, a mensagem da doutrina, e fica ali marcando o passo e atrasando todo mundo. Então, a rebeldia ela tem um lado positivo quando nós procuramos compreender o seu porquê. Agora, ela é negativa quando nós teimamos numa coisa pelo orgulho, pelo egoísmo. E nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, quando Jesus fala bem-aventurados os brandos e pacíficos, que é a obediência e resignação. E lá ele vai falar que quem é orgulhoso, quem é egoísta, não vai conseguir ser obediente, vai ser sempre um rebelde e vai estar sempre tendo que sofrer dobrado para aprender. Eu acho que tem que ter realmente um equilíbrio, né? Não pode ficar só no comodismo, aceitar tudo porque outros falaram, ou porque é tradição, ou porque é costume era costume dos nossos tataravós. Como se diz, essas coisas são dinâmicas, né? E nós precisamos todos nos atualizar. Eu estou falando assim do ponto de vista material, né? Do ponto de vista moral, você colocou bem que é imutável, né? Mas a necessidade o questionamento, ele é bem-vindo, né? Porque sem questionamento você não encontra luz e não encontra solução para os problemas. Agora, eu conheci também pessoas assim, é aquele que ele questiona tudo, ninguém pode falar duas palavras que ele já coloca em dúvida e tumultua, né? Às vezes numa aula de Coen, de ESD, sei lá do que, ou de um outro curso espírita qualquer, ele parece que entra lá na sala só para perturbar, porque o tempo todo ele fica atrasando e perguntando e questionando e discordando. Então essa rebeldia ela já se torna nociva, né? Bom, outro termo que nós temos aqui é reajuste.
Reajuste. Então, é uma bênção que nós temos, né? Porque o reajuste nós Possibilidade do reajuste. São as possibilidades. E nós temos, através da reencarnação, a oportunidade de reajustarmos, de refazer aquele percurso que nós fizemos distraidamente. Então, quando nós falamos em reajustar, é assim, ó, nós compramos uma cadeira, a cadeira quebra. Nós temos ali duas opções, ou jogamos ela fora, ou nós podemos ir lá e consertá-la. No momento que nós passamos a consertá-la, nós estamos reajustando. Nós estamos trazendo aquela cadeira, dando uma nova oportunidade de uso. Assim somos nós na nossa vida. Nós temos oportunidades N de melhorarmos, de modificarmos, de refazermos a nossa trajetória. E esse caminho de refazer, ele é muito rico porque nos traz novas oportunidades, novas possibilidades, além daquelas que nós já tínhamos feito antes e que às vezes não deu tão certo. Então, é a experiência. Então, quando nós reajustamos, nós estamos preparando um futuro melhor. Nós estamos deixando para trás os nossos equívocos, mas para reajustarmos, é a questão da humildade, né? É de aceitar que nós ali, em algum momento, nós cometemos equívocos. Pois é, a gente falou em um outro programa aí não faz muito tempo sobre os espíritas, principalmente. Eu ainda enfatizei bastante que isso não diz respeito somente aos espíritos, mas toda pessoa, todo espírito para progredir, ele tem que ter um chamamento, um despertamento em algum momento da existência, seja dessa, da próxima, em algum momento uma outra expressão de Jesus, né, ele tem que cair em si para entender, se conscientizar da necessidade. E que, no caso, esses despertamentos, etc., eles vêm pela dor, pelo amor. O reajuste também é assim, né? Então depende muito de nós de fazer com que isso não seja tão doloroso. Se nós aceitarmos de boa, como o pessoal diz aí, né, quando se apresenta uma certa dificuldade, nós não aceitarmos aquela nova situação, não nos rebelarmos, voltamos aí à rebeldia, né, contra aquilo, não nos insurgirmos contra Deus, contra a natureza, ou ficar xingando, ou reclamando, se queixando, choramingando e às vezes cometendo algum desatino, então nós temos uma chance de avançar mais rapidamente. Se não for por essa maneira, por esse caminho, então terá que ser pela dor. E aí geralmente é uma coisa mais coercitiva, uma coisa mais traumática, que pode custar bem mais sofrimento do que eu coloquei na frente. Muita coisa sofre desnecessariamente, se nós soubéssemos nos conformar e nos ajustar com a vida do jeito que ela precisa ser entendida, né? Bom, nós ficamos por aqui com as reflexões de AZ de hoje e daqui a pouquinho nós temos o tema livre. Meus amigos, o Allan Kardec deixou um livro, foi publicado após a sua desencarnação, por isso o título é Obras Póstumas, né? Veio depois dele. Mas ali tem muita coisa que ele não teve tempo de colocar em outros livros, vários estudos, algumas coisas que não eram para ser colocadas em livros, muita coisa que saiu na Revista Espírita, né? Editada por ele. Mas, em uma certa altura, não textualmente, mas você lendo alguns trechos, fica claro o papel do Espiritismo, né? A que veio o Espiritismo, afinal? Afinal de contas, já tinha vindo
sem falar dos anteriores, mas só para a gente ficar na nossa seara. Na nossa seara. Já tinha vindo Moisés, depois veio Jesus e continuam vindo tantas pessoas para falar sobre o bem, sobre o céu, sobre salvação, né? Sobre caridade, sobre amor, perdão, essas coisas todas. Muita gente pergunta isso, né? O que o Espiritismo veio trazer de diferente, de novo? Qual é o diferencial do Espiritismo? Por que ser espírita? Qual é a vantagem? Mesmo que não seja, obviamente, vantagem material. Eu vou começar aqui um pouquinho com a Mariana, justamente para nós entendermos o que significa, o que o Espiritismo, para você que nos assiste agora, por exemplo, que não é espírita. A gente não está querendo fazer você se tornar espírita, não estamos querendo converter ninguém. Repito, quem está bem com a sua crença, fique com ela. Kardec já dizia, olha, o Espiritismo veio para aqueles que não têm crença nenhuma, que são materialistas, né? E ele enfatizava muito o problema de suicídio, né? Porque os materialistas não acreditam em nada, então para eles, se a vida vai indo ruim, basta encontrar um meio de acabar com a vida ali e acabou-se. Não é mais problema para ninguém. Outra situação, ele dizia, quem não está satisfeito com a religião que tem, com aquilo que estão lhe oferecendo, se aquilo não bate com as suas ideias, você tem necessidade de se questionando, muita coisa dessa doutrina você não aceita porque não lhe fala a razão, então talvez o Espiritismo tenha as respostas que você não encontrou até agora. Por isso mas é sempre uma proposta. Mesmo que a pessoa entre, frequente 5, 10 anos de Espiritismo, se quiser sair, a porta está aberta. Ninguém vai ficar cobrando, venha, você tem que ficar aqui, você tem que ser espírita, não pode, espírita não pode mudar de religião. Quem disse que não? É o livre-arbítrio de cada um. Mariana, as palavras iniciais suas sobre isso. É bem interessante que você trouxe, né, que a doutrina espírita, né, o Allan Kardec trouxe a doutrina espírita, né, codificou essa doutrina, e o que ela trouxe de novo, né? Ela não trouxe nada de novo, ela só reforçou e nos relembrou os ensinamentos de Jesus e nos mostrou a imortalidade da alma, nos mostrou, né, a reencarnação que já existia nos livros antigos, né, desde os povos lá atrás, nas civilizações, né, iniciais lá, já acreditavam numa vida após a morte, já acreditava que podia reencarnar. Então, Kardec não trouxe nada de novo, ele não inventou a doutrina, ele não inventou, né, o diálogo com os mortos, né, porque, vamos dizer assim, através da mediunidade, esse intercâmbio com o mundo espiritual. Então, qual é o diferencial? Que vantagem levamos de ser espírita numa doutrina que não trouxe nada de novo? A vantagem é a forma como ele trouxe, os esclarecimentos que os espíritos superiores transmitiram para o Kardec através dos médiuns daquela época, mostrando a imortalidade da alma como finalidade de evolução, né? A mediunidade como aprendizado, ensinamentos riquíssimos. Então, ser espírita, né, nos dá a oportunidade de compreender o que estamos fazendo aqui, aonde eu estou e para onde eu vou. Realmente, a doutrina ela não fala que nós temos que ser desse jeito ou daquele outro. Ela simplesmente nos mostra as consequências dos nossos atos. Fica no nosso livre-arbítrio escolher A ou B. E a doutrina espírita ela está no seu alicerce, na filosofia, nos questionamentos, que está lá no livro dos Espíritos. Ela vem trazer as passagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que está no Evangelho. E vem também mostrar a questão da mediunidade, que está ali no livro dos médiuns, assim como o céu e o inferno. Vem trazer depoimentos vivos de irmãos que passaram para o plano espiritual. Então, a codificação, ela vem mostrar para nós de uma maneira mais clara a respeito da vida espiritual. Ela vem falar o que Jesus já vinha falando, outros filósofos,
outros profetas já estavam falando, só de uma maneira mais simples e nos convidando a escolher, a refletirmos e seguirmos na nossa jornada. Pois é, a doutrina espírita, ela é eminentemente libertadora e consoladora. O que você pode passar para os nossos telespectadores em termos de... Você é espírita desde que idade? Desde que comecei a ter contato com os espíritos, quando enxerguei meu pai, né, quando ele morreu, mas nós éramos católicos ainda, tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade. Mas daí comecei a frequentar o centro espírita mesmo na escola de evangelização com 9. Então, por escolha pessoal. Tem uma vida. Você acha que a doutrina espírita fez diferença para você? Está fazendo diferença? Sempre fez. Mas deixa eu colocar uma pequena introdução primeiro. O que o Espiritismo tem de profundamente inovador? Os conhecimentos que ele traz são antigos. O que Kardec trouxe de profundamente inovador foi o método para lidar com esses conhecimentos antigos. Até o surgimento da doutrina, ou você tinha fé e acreditava, ou você era um infiel e descrente. O que ele tentou trazer foi toda a sua bagagem de filósofo, de cientista, né, para usar a mediunidade como uma espécie de periscópio, para escutar, para inquirir a respeito do mundo espiritual aos próprios espíritos que se manifestavam e, observando essas comunicações, daí deduzir as leis que regem o progresso humano e a vida espiritual. Então ele tentou inovar no seu método para que o conhecimento da realidade espiritual se incorporasse não ao misticismo e não à fé, mas à nossa realidade humana, aos princípios filosóficos, às perquisições racionais e até à própria pesquisa científica dos fenômenos, né, visíveis de materialização, por exemplo. Mas qual a mudança, né? Qual é o papel da doutrina na vida da gente? Imaginaram o que é saber que a morte não existe? Que o seu ente querido se separou, mas está vivo, melhor do que antes, mais saudável, jovem de novo. Poder enxergar esse ente querido através da mediunidade própria, né? Receber quando você está solitário, absolutamente abandonado por todo mundo no seu dia de aniversário, por exemplo. Enxergar um pai, um avô querido já desencarnado vir te abraçar. O conhecimento da doutrina nos instrumentaliza para lidar com a mediunidade de uma forma espontânea, no dia a dia, usando os critérios de Kardec para bem direcioná-la. Mas fazer parte da nossa vivência diária o próprio plano espiritual que nos rodeia e que nós normalmente não percebemos, mas que nos influencia. O conhecimento filosófico dos princípios espíritas decorrentes desse intercâmbio, do estudo da própria doutrina, mudam a nossa visão do mundo. Saber que temos uma finalidade nas experiências mais difíceis que enfrentamos, as causas, são lá do passado, mas saber que tem uma finalidade, que ela é construtiva, que estamos condenados, é a única coisa fatal, a nos transformarmos em espíritos de luz, a amarmos e sermos amados, a vivermos em ambientes de harmonia, beleza, liberdade e paz. Isso dá sentido à luta humana. Saber que aqueles que nos rodeiam, difíceis ou mais fáceis, são compromissos espirituais que Deus nos manda para que agreguem a nossa experiência, para que aprendamos a amar. Que aquele que nos desafia, que nos calunia, que nos abandona, que nos persegue, é um instrumento da vida para que eu reforce a minha experiência pessoal, para que eu fique mais forte e me aproxime mais da harmonia divina no dia a dia. É enxergar na miséria humana uma condição transitória, mas para a qual eu tenho que contribuir para erradicar. Enxergar em cada dificuldade um desafio para o meu crescimento pessoal. Ela nos instrumentaliza para nós deixarmos de nos sentir joguete do destino, vítima da vida, e nos tornarmos autores, sabermos que somos autores do nosso destino e nos sentirmos livres. Livres para decidir, livres para agir, sem imposições
de formalismos, sem tentarmos agradar as pessoas, mas vivemos em paz com a nossa consciência, sentindo esse mundo espiritual que nos rodeia. Não tem preço, não tem preço. E sabe também uma coisa bem bonita da doutrina, que ela nos ensina a olhar o outro com mais amor. Porque quando nós temos conhecimento que nós somos espíritos imortais e que nós estamos reencarnando, renascendo, fazendo uma trajetória, então quando nós encontramos com algum desafeto ou alguma pessoa numa situação muito difícil ou então muito feliz, a gente não vai ver só aquela situação imediata, mas nós vamos reconhecer ali um espírito, um irmão, que também está na sua caminhada evolutiva, assim como nós. Então nós vamos ter mais indulgência. Nós iremos compreender que muitas vezes aquele irmão revoltado, aquele irmão que está ali decaído perante a sociedade, é um espírito que também busca a sua evolução. O nosso olhar muda em relação ao nosso próximo e a nós mesmos, porque nós vamos lembrar que nós também somos espíritos. Sabe qual foi a grande vantagem prática para mim? Nunca, desde que eu comecei a entender com 11, 12, 13 anos a doutrina espírita, né? Nunca mais eu me senti sozinha. Nunca mais eu me senti desamparada. Claro que chorei um monte, bati a cabeça, errei, cometi falhas, como todo mundo, né? Mas a gente vira igual João Bobo, quita e volta. Porque tem um rumo, tem uma certeza, a certeza da imortalidade da alma, a certeza de que o bem triunfa, a certeza de que Deus está presente nos pequenos acontecimentos da vida. Enxergarmos o socorro espiritual, não o acaso nem a sorte, naquilo que nos ocorre, dá finalidade à existência e sentir finalidade na nossa existência, poder de modificar as coisas para nós e para os outros, sentido na nossa luta. É tudo que eu posso desejar aos meus filhos e a qualquer pessoa que eu ame. A gente lembra de Jesus, né, quando ele afirmava: vinde a mim os que sofrem, os aflitos, que serão consolados. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo lá do Consolador Prometido. As interpretações, digamos assim, que prevalecem, é de que, por todos os indicativos, é de que essa volta, né, de Jesus, de receber, seria a própria doutrina espírita, o próprio espiritismo. E aí é mais ou menos isso. Por isso que é uma proposta. Porque não existe hierarquia, não existe... É claro que os erros humanos, eles aparecem aqui e acolá no meio espírita, não somos imunes a isso. Né? Todos nós temos esses problemas. Mas o que a gente coloca é assim: todo mundo é livre. Por isso que ela é eminentemente libertadora e consoladora. Permite que cada um analise, tire as suas conclusões e vê se vale a pena seguir ou não. E só prestar contas a Deus, a consciência. Só prestar contas a Deus. Então isso aí é fundamental. Fica aí o nosso convite em nome da doutrina espírita, em nome de Allan Kardec, em nome dos espíritos superiores, em nome de Jesus, para conhecer a doutrina espírita. Se não gostar, não tem problema nenhum. Ninguém vai ficar chateado por isso. Estudando as obras básicas, né? Não comece pela beirada. Ok, meus amigos. Grande abraço, paz a todos.